uma escondida mãe Apache e seu filho. Agora ela quer eu para pai, o próximo e ficar para sempre. Antes nós mergulharmos na história, não esqueça de curtir o vídeo e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. O último trecho de luz do dia desvaneceu através do vale enquanto William Harrow carregava uma carga de lenha picada em direção à sua cabana. A temperatura tinha caído rápido, dando ao ar uma mordida afiada que enrijeceu suas mãos mesmo através de luvas gastas. Ele moveu com a disciplina constante de um homem que dependia de rotina para manter seus pensamentos contidos. Sua vida tinha se estreitado ao longo dos anos em trabalho, silêncio e distância de qualquer situação que demandasse envolvimento emocional. Ele tinha escolhido este pedaço de terra porque poucas pessoas viajavam tão longe para o oeste, a menos que elas tivessem nenhuma outra escolha. William colocou a madeira ao lado da porta e endireitou suas costas, sentindo o puxão familiar em seus ombros de anos de trabalho de rancho e longas cavalgadas. Ele alcançou pela tranca quando algo pegou sua atenção. Um fraco movimento quebrou a quietude perto da linha de árvores. Uma mudança que não pertencia ao vento ou aos animais que usualmente passam por lá ao anoitecer. Ele focou nos pinheiros, olhos ajustando a luz suavizada. Uma mulher estava parcialmente escondida atrás de um tronco inclinado, seu corpo tenso e angulado, como se ela estivesse pronta para correr, se ele sequer se movesse em direção a ela. Ela carregava uma criança apertada firmemente contra seu peito, embrulhada em um cobertor que mal segurava calor mais. Sua respiração era superficial, o tipo que vinha de exaustão misturada com medo. Suas roupas eram gastas pela viagem e remendadas à mão, mostrando ela tinha estado se movendo por dias sem descanso. William não chamou. Experiência tinha ensinado a ele que vozes altas apenas faziam uma pessoa assustada desconfiar dele mais. Ele lentamente abaixou suas mãos, mantendo-as claras de seu cinto e rifle, e deu meio passo para trás da varanda. O gesto era deliberado. Ele queria ela para ver ela tinha espaço para abordar se ela escolhesse. Anos atrás, nas trilhas de gado, seu julgamento tinha falhado durante uma tempestade e custou a outro homem sua vida. Ele tinha carregado a memória em cada decisão desde cuidadoso nunca forçar alguém em uma situação que eles não pudessem controlar. A mulher o estudou sem piscar. Seu rosto estava marcado com poeira e esforço, mas seus olhos eram afiados e alertas, escaneando-o por qualquer sinal de ameaça. Ela não parecia fraca. Ela parecia alguém que tinha se mantido unida pelo bem de seu filho muito depois que sua força deveria ter cedido. Seus pensamentos eram fáceis de ler. Ela estava decidindo se pisar mais perto de sua cabana significava segurança ou outro perigo que ela não podia pagar. Suas pernas tremeram ligeiramente de fadiga, não medo, enquanto ela apertava seu aperto na criança como se preparando para o pior. William abriu a porta da cabana mais larga, as dobradiças rangendo, enquanto ele saiu totalmente de seu caminho. Ele não falou. Ele não gesticulou ela para dentro. Ele simplesmente fez espaço, deixando a escolha para ela. O vale tinha ensinado a ele que pessoas fugindo de algo precisavam de controle sobre cada passo que elas davam. Depois de vários longos momentos, ela saiu das árvores. Seus movimentos eram constantes, mas lentos, cada um medido enquanto ela atravessava o terreno aberto. A pequena mão da criança espiou do cobertor, agarrando o tecido com o tipo de instinto que crianças desenvolvem quando o perigo as seguiu por muito tempo. Quando ela alcançou a varanda, ela pausou novamente. William encontrou o olhar dela sem tentar suavizar sua expressão. Ele não queria ela para confundir simpatia por pena. Ele só queria ela para ver que ele não tinha intenção de mal. Ela cruzou o limiar sem uma palavra. Dentro da cabana, o fogão emitia calor constante. O quarto era simples. Uma pequena mesa, 2 cadeiras, uma cama estreita e ferramentas penduradas organizadamente ao longo de uma parede. Ela moveu em direção ao calor imediatamente,
abaixando seus ombros uma fração enquanto o calor alcançava seu rosto. A criança apertou contra ela, muito cansado para levantar sua cabeça. William puxou um cobertor limpo dobrado de um baú e o colocou na cadeira mais próxima a ela. Seus olhos piscaram para ele, esperando para ver se ele esperava algo em troca. Quando ele recuou e começou a remover suas luvas sem olhar diretamente para ela, ela alcançou pelo cobertor. Ela o enrolou em volta da criança primeiro, suas mãos tremendo do frio e de manter sua compostura por muito tempo. Pela primeira vez, sua voz saiu baixa e áspera. Eu não vou ficar muito. Seu tom não era defensivo. Era protetor, moldado pela necessidade de evitar sobrecarregar qualquer um que pudesse rejeitá-la mais tarde. William respondeu no mesmo tom uniforme que ele usava para cavalos assustadiços e homens problemáticos. O calor está aqui. A noite está vindo rápido. Você pode descansar. Seus olhos suavizaram apenas brevemente, não com confiança, mas com alívio que alguém tinha dado uma resposta direta, prática. William pendurou seu casaco e foi ao fogão para ajustar a ventilação. Ele não tentou questioná-la. Ele não perguntou de onde ela veio. Ele podia dizer pela rigidez em volta de sua boca, as respirações rápidas que ela forçava quietas, e a maneira como ela se posicionava entre ele e a criança que pressioná-la por detalhes apenas aumentaria seu estresse. Ela o observou do canto de seu olho, notando como ele se movia pela cabana. Ela leu o comportamento dele com o instinto de alguém que tinha sobrevivido a encontros com homens que não escondiam bem suas intenções. Ela viu a falta de urgência em seus passos, a ausência de julgamento em sua expressão, a distância que ele mantinha por respeito ao invés de evitação. Não era bondade, não no sentido superficial. Era contenção deliberada. Ela se abaixou no chão ao lado do fogão, acomodando a criança em seu colo. A respiração do menino estabilizou enquanto ele absorvia o calor, seus pequenos dedos relaxando pela primeira vez desde que ela tinha saído das árvores. Ela penteou o cabelo dele para trás com uma ternura que revelou há quanto tempo ela tinha carregado o peso de mantê-lo vivo. William sentou à mesa, aparando o pavio de uma lanterna para que não gaguejasse mais tarde. Ele manteve seus movimentos lentos, entendendo que ações súbitas em um quarto confinado poderiam inquietar alguém que tinha estado correndo. Ele não estava acostumado a compartilhar sua cabana com ninguém, mas ele não sentiu irritação. Em vez disso, uma preocupação silenciosa se alojou em seu peito, surpreendendo-o com sua força. Ele se perguntou o que a tinha trazido aqui. Invasores, deslocamento, conflito tribal ou algo pior, mas ele não deixou o pensamento aparecer em seu rosto. Ele sabia melhor do que reabrir feridas que alguém estava tentando manter juntas. Ela não desviou o olhar dele agora. Ela estava o observando por sinais de impaciência ou raiva. Sua expressão carregava exaustão, mas sua postura permaneceu pronta para proteger o menino. Ela estava se preparando para a possibilidade de que ela o tinha julgado mal. Mesmo enquanto o calor aliviava sua guarda, o fogão crepitava suavemente. Lá fora, o vento se estabeleceu em um zumbido baixo através do vale. Nenhum deles falou novamente. O nome da mulher era Tala, embora ela não o tivesse oferecido ainda. William não pressionou. Nomes viriam quando confiados. Por agora, ela e a criança estavam quentes, e ele tinha decidido, sem precisar pensar mais, que ele não os enviaria de volta para o escuro. A porta permaneceu fechada. A noite aprofundou, e dentro da cabana, 3 vidas se ajustaram à presença um do outro pela primeira vez. Uma fina linha de luz pálida rastejou pelo chão da cabana, enquanto a aurora nascia sobre o vale. William acordou antes que o sol tivesse limpado o cume, como ele sempre fazia, mas o peso do quarto parecia diferente. A respiração tranquila de 2 pessoas desconhecidas mudou o ritmo ao qual ele tinha se acostumado em seus anos sozinho. Ele sentou-se lentamente, dando a seus olhos um momento para ajustar, e ouviu o fraco estalo de brasas esfriando no fogão.
Tala já estava acordada. Ela sentou perto da lareira com as costas retas, segurando seu filho perto sob o cobertor que ele tinha dado a ela. Seus olhos o rastrearam com cautela alerta, mas seus ombros não carregavam mais a tensão rígida da noite anterior. O calor tinha suavizado sua guarda, apenas o suficiente para a exaustão se instalar em seus ossos. O menino dormiu pesadamente contra ela, o subir e descer de seu peito uniforme e constante. William levantou e moveu em direção ao fogão, mantendo seus passos quietos para que ele não assustasse nenhum deles. Ele adicionou pequenos pedaços de lenha e persuadiu uma chama da cama de brasas. Ele não falou. Ele não queria interromper a calma frágil se formando entre eles. Tala observou suas mãos, notando os movimentos lentos, controlados que ele usava para evitar sons altos. Ela reconheceu isso como consideração deliberada, não hesitação. Ela moveu o cobertor em volta de seu filho, certificando-se de que o ar frio da janela não o alcançasse. Seus dedos roçaram o tecido com cuidado prático. Ela não estava meramente mantendo seu filho aquecido. Ela estava verificando que ele estava ainda seguro, ainda respirando facilmente, ainda longe de qualquer perigo que os tinha trazido aqui. Quando William terminou de atiçar o fogo, ele colocou uma panela de água no fogão e olhou para Tala. "Há comida", ele disse quietamente. "Se você quiser um pouco", ele não gesticulou ou forçou a oferta. Ele simplesmente declarou um fato e deu a ela o espaço para escolher. Tala hesitou, insegura se aceitar comida a colocaria em sua dívida. Depois de um momento, ela assentiu uma vez. Não era confiança, mas era um começo. William saiu para recolher mais madeira antes que a geada endurecesse o chão. O ar o encontrou com um frio agudo, carregando o cheiro de terra congelada e pinho. Ele escaneou o horizonte sem pensamento consciente, instintivamente verificando por movimento ou sinais de problema. Anos vivendo sozinho tinham o treinado para notar as menores perturbações na terra. Hoje, sua vigilância tinha um propósito mais claro. Dentro da cabana, Tala lentamente levantou e caminhou em direção à mesa, testando o quarto com passos quietos. Cada som parecia mais alto quando ela o fazia, um lembrete que este abrigo não era dela. Ela colocou seu filho em um cobertor dobrado perto do fogão, mantendo seu corpo angulado na frente dele para que ela pudesse alcançá-lo rapidamente se algo parecesse errado. A criança se mexeu, mas não acordou. Seus pensamentos corriam com perguntas que ela não podia ainda verbalizar. Poderia ela ficar mais do que uma noite? Iria este homem tolerar a presença deles por mais de uma manhã? Iria o perigo atrás dela eventualmente alcançar este lugar? Ela tinha passado meses correndo sem pausa, perdendo companheiros, comida e abrigo para violência e separação. Ficar em um quarto onde ela não era forçada a se mover imediatamente parecia irreal. William retornou carregando uma pilha de madeira. Tala tensionou por um momento, então relaxou quando ela reconheceu a mesma postura constante que ele tinha mostrado na noite anterior. Ele colocou a madeira perto do fogão e pendurou seu casaco no gancho. Ela falou primeiro. Sua voz era áspera de viagem e desuso. "Nós podemos ajudar com o trabalho." "Eu não quero ficar de graça." William encontrou o olhar dela com calma honestidade. "Eu não pedi por pagamento." Ele pausou, deixando as palavras assentarem. "Você está aqui porque a noite caiu. Isso é razão suficiente." Tala olhou para ele cuidadosamente, procurando por motivos que ela poderia ter perdido. Ela não viu impaciência, nenhuma tentativa de encurralá-la com bondade. Em vez disso, ela viu um homem moldado pela solitude, carregando culpa que ele não nomeou, mas ainda capaz de desenhar uma fronteira entre o que ele oferecia e o que ele esperava em troca. A panela começou a ferver. William preparou uma tigela simples de aveia e colocou na mesa. Tala ajudou seu filho a sentar-se ereto, apoiando suas costas com uma mão enquanto o alimentava com colheradas lentas. A criança observou William entre mordidas, estudando cada movimento que ele fazia,
como se tentando decidir se este homem pertencia ao mundo do perigo ou da segurança. William notou a atenção do menino, mas não interagiu diretamente. Ele não queria sobrecarregá-lo. Ele continuou se movendo pela cabana com passos medidos, certificando-se de que o ritmo permanecesse constante e previsível. Depois que eles terminaram de comer, Tala começou a limpar a tigela com água do balde. William não a impediu. Sua necessidade de contribuir era clara, e recusá-la apenas aumentaria seu desconforto. Ele saiu para verificar a cerca, deixando a porta aberta apenas o suficiente para que ela pudesse ouvir onde ele estava. Tala estava na soleira com seu filho no quadril, observando-o escanear a terra. Seus olhos moveram metodicamente através do horizonte, não com medo, mas em prontidão. Ela entendeu esse tipo de vigilância. Era o comportamento de alguém que tinha vivido através de um erro e nunca queria repeti-lo. Ela sussurrou para seu filho: "Ele pode nos deixar ficar por um tempo." O menino encostou sua cabeça contra o ombro dela, sentindo sua incerteza. Quando William retornou, ele pegou o final de sua expressão. Não esperança, não alívio, mas uma aceitação cautelosa de que este lugar poderia segurar por mais de uma noite. Ele não comentou sobre isso. Em vez disso, ele abriu a porta e colocou suas ferramentas na mesa. "Você pode descansar hoje", ele disse claramente. "Não há pressa para decidir nada." Tala o estudou novamente, absorvendo o significado por trás da declaração. Ele não estava dando a ela ordens. Ele não estava tentando assumir suas decisões. Ele estava oferecendo tempo, algo que ela não tinha tido em meses. Pela primeira vez desde que ela chegou, seus ombros relaxaram não de exaustão, mas da possibilidade de segurança. A manhã se estabeleceu em um ritmo constante. A cabana não mais parecia um lugar por onde ela estava passando. Parecia um lugar que estava permitindo a ela respirar. A manhã retornou com uma mordida mais fria do que o dia anterior. Uma fina geada agarrou-se à sujeira fora da cabana, dando ao chão um brilho quebradiço enquanto William saía para verificar os animais. Tala estava na soleira com seu filho enfiado contra seu quadril, observando-o atravessar o quintal com passos deliberados, medidos. Ela ainda o estudava toda vez que ele trabalhava, aprendendo seus hábitos, seus limites, e se sua paciência tinha um fim que ela precisava ter cuidado para não alcançar. Dentro da cabana, o ar carregava o cheiro de cinzas quentes e ervas secas da pequena prateleira de armazenamento de William. Tala caminhou em direção ao armário, notando uma de suas dobradiças pendurada frouxamente novamente. Ela tocou com as pontas dos dedos, testando o balanço. Ela não gostava de desordem, especialmente em lugares onde ela precisava se sentir segura. Consertar coisas tinha se tornado uma maneira para ela manter controle sobre pequenas partes da vida que ela podia alcançar. William retornou enquanto ela pegava um punhado de pregos da mesa. Ela pausou, incerta se tomar a iniciativa o irritaria. Ele não mostrou nenhum sinal de desaprovação. Em vez disso, ele parou alguns passos dentro da cabana, observando-a com uma curiosidade silenciosa. Ele tinha visto muitos viajantes, muitas famílias feridas, muitas pessoas apenas tentando sobreviver. Mas o instinto de Tala de reparar ao invés de recuar o atingiu de uma maneira para o qual ele não estava preparado. "Você pode consertar", ele disse simplesmente, escolhendo cada palavra lentamente. Tala assentiu uma vez e ajoelhou-se diante do armário. Seu filho sentou-se ao lado dela, traçando linhas na poeira com um pequeno pedaço de madeira. Ela estabilizou a dobradiça, alinhando o metal com cuidado prático, então bateu cada prego no lugar com a extremidade lisa de uma colher de pau. A porta do armário fechou uniformemente. Agora ela testou 2 vezes, certificando-se de que não cederia novamente. William colocou um saco de grãos no balcão e lavou ela sem intrometer. Ele notou a maneira como suas mãos se moviam. Movimentos pequenos, precisos de alguém que tinha passado anos remendando pertences ao invés de substituí-los. Seu peito apertou ligeiramente, não com pena, mas com respeito.
A criança levantou e vagou em direção a William com passos cautelosos. O menino levantou seus braços, imitando o movimento anterior de William de fora quando ele carregou os suprimentos. William abaixou-se ligeiramente à altura da criança, um sinal não dito de que o menino poderia se aproximar se ele desejasse. O menino parou diretamente na frente dele, estudando seu rosto com olhos sérios, então entregou a ele um pequeno pedaço de pau como se oferecendo uma ferramenta para trabalho. William aceitou sem sorrir, mas o calor em seus olhos era inconfundível. A criança retornou ao lado de Tala, satisfeito com a troca. Enquanto o dia se acalmava, Tala começou a preparar uma panela de ensopado usando vegetais secos das prateleiras de William. Ela não provou nada até confirmar que era suave o suficiente para seu filho. Ela se moveu com um ritmo constante, mexendo a panela com uma mão enquanto ajustava o cobertor da criança com a outra. William trabalhou perto da janela, organizando ferramentas que tinham sido espalhadas durante uma tempestade semanas atrás. O silêncio dentro da cabana parecia diferente do antes, menos como 3 pessoas tentando não perturbar uma a outra, e mais como um lar se ajustando a movimento, vozes e calor. Tala quebrou o silêncio primeiro. Você mantém as coisas limpas, ela disse suavemente, não como um elogio, mas como uma observação. Eu tento, William respondeu. Ele não elaborou. Ele tinha vivido sozinho tempo suficiente para saber que a ordem construía estabilidade. Caos o lembrava da trilha, os gritos, a incerteza da noite em que ele fez a chamada errada. Ela mexeu a panela novamente, notando como ele evitava olhar diretamente para ela quando ele admitia algo pessoal. Ela entendeu aquele padrão. Ela carregava suas próprias verdades atrás de expressões controladas. Mais tarde, quando o ensopado estava pronto, ela entregou a ele uma tigela. William aceitou com mãos firmes. Ele provou a refeição silenciosamente, registrando os sabores sem comentário. Tala o observou por um breve momento, esperando algum sinal de desaprovação. Em vez disso, ele colocou a colher para baixo e assentiu uma vez, um pequeno, honesto reconhecimento que sua cozinha era boa. O menino comeu ao lado dela, encostando-se em seu braço. Sua respiração era calma, seus movimentos sem pressa. Pela primeira vez desde que chegou, ele não agarrou sua roupa com medo. Depois da refeição, Tala alcançou a panela para lavá-la, mas William deu um passo à frente e a pegou de suas mãos. Você conserta a dobradiça, ele disse. Eu farei o resto. Não era uma recompensa, não era troca. Era uma declaração que o trabalho na cabana estava começando a se dividir naturalmente entre eles. Enquanto ele lavava a panela, Tala sentou no chão com seu filho, escovando a sujeira de seu cabelo e ajustando sua camisa. Ela observou as costas de William, notando a pequena tensão que permanecia em seus ombros, mesmo quando as coisas estavam calmas. Ela se perguntou que parte do passado o mantinha alerta mesmo em sua própria casa. Sua mente divagou em direção às suas próprias memórias. Noites frias, fugas abruptas, vozes chamando atrás dela com raiva, e ela puxou seu filho para mais perto. Ela não estava pronta para contar tudo a William, mas ela podia sentir seu medo soltando seu aperto, assentando-se em algo mais quieto agora que ela sabia que ele não a afastaria. A noite se aproximava lentamente. Tala acendeu uma pequena lâmpada, o fraco brilho se espalhando pelas paredes de madeira. William terminou de empilhar as ferramentas perto da porta, colocando cada uma com precisão medida. Por um momento, seus olhos se encontraram através do quarto. Nenhum falou, nenhum desviou o olhar. O silêncio não parecia pesado. Parecia 2 pessoas reconhecendo que algo não dito tinha começado a mudar. A cabana segurava mais calor do que o fogão sozinho podia fornecer. O espaço entre eles era ainda cauteloso, mas mais constante. Um frágil senso de pertencimento, não reclamado, mas presente, tinha se enraizado nos cantos do quarto. O sol estava mal acima do cume quando William terminou de alimentar os animais. Geada agarrou-se aos trilhos da cerca, tornando cada superfície rígida e pálida.
Ele caminhou de volta em direção à cabana com passos lentos, constantes, trabalhando a rigidez de seus dedos. Tala estava perto da soleira com seu filho embrulhado em um cobertor grosso, observando o frio assentar-se através do quintal. Ela não estremeceu. Ela tinha passado muitas noites exposta a tempo pior. Ainda assim, seus olhos seguiram William com uma calma calculada, como se medindo se este lugar poderia aguentar pela estação. Dentro, o fogão emitia um calor denso que suavizava a nitidez da manhã. Tala ajudou seu filho a sentar perto da lareira com um pequeno copo de madeira que William tinha entalhado de sobras, um gesto que ele tinha feito sem explicação. A criança traçou a borda lisa do copo, fascinado por sua forma. Depois de verificar o fogo, William carregou um nupcial e uma tira de couro para o degrau de fora. Ele sentou com suas costas retas, dobrando o material rígido em suas mãos. O menino o seguiu na metade do caminho, hesitando no limiar antes de sentar com seu copo na soleira, perto o suficiente para observar, mas longe o suficiente para recuar se necessário. Tala saiu também, ajustando seu chale em volta de seus ombros. Ela sentou-se a poucos pés de William, não perto o suficiente para intrometer, não longe o suficiente para parecer desconfiada. Ela estudou o couro em que ele trabalhava, notando a borda desfiada e o cuidado que ele usou para refazer a costura. "Você conserta tudo sozinho?" Ela perguntou quietamente, seu tom nem curioso nem invasivo. Na maioria, William respondeu, apertando o ponto com pressão controlada. "Mantenha as coisas estáveis." Ela entendeu o peso por trás daquela palavra. Estável significava previsível. Previsível significava seguro. Por um momento, nenhum falou. O vento roçou através da grama morta, fazendo sons fracos, quebradiços. Tala observou o menino brincar com o copo, desenhando formas na sujeira com sua borda. Seu olhar suavizou enquanto ela o observava. Então endureceu ligeiramente quando ela lembrou os meses de fuga, os rostos que ela tinha deixado para trás e as ameaças que os tinham seguido mais longe do que ela esperava. Ela moveu seus olhos de volta para William. "Algo aconteceu com você também," ela disse, não como uma pergunta, mas como um fato que ela tinha juntado. William continuou trabalhando a tira, mas seu ritmo mudou. Um pequeno engate no movimento revelou que ele a tinha ouvido mais profundamente do que ele mostrava. Ele amarrou o nó e colocou o nupcial de lado. Sua mandíbula apertou uma vez antes que ele falasse. "Eu fiz uma má chamada na trilha," ele disse. "Tempestade veio rápido. Difícil ver mais do que alguns pés. Pensei que o rebanho aguentaria se nós empurrássemos. Eu estava errado. Um homem cavalgando ao meu lado caiu." William continuou. "Cavalo escorregou. Eu não o vi cair até que fosse tarde demais. No momento em que eu voltei para ele, ele pausou, não para dramáticos, mas porque a memória afiou em seu peito como algo pressionando de dentro." Tala esperou. Ela não ofereceu conforto. Ela não pediu por detalhes. Ela permitiu ao silêncio dar a ele espaço. "Eu conhecia a família dele," William disse finalmente. "Sua esposa morava 2 cidades além. Eu cavalguei até lá e disse a ela eu mesmo." Ele soltou uma fraca respiração. "Eu deixei a trilha depois disso. Não queria ser responsável por mais ninguém." Tala observou as linhas em volta de seus olhos, o esforço em seus ombros. Ela reconheceu a maneira como a culpa se estabelecia em uma pessoa. Lenta, implacável, moldando cada escolha que se seguiu. Ela tinha carregado seus próprios fardos por anos, embora os dela viessem de sobrevivência ao invés de decisão. "Você ficou viva," ela disse suavemente. "Aquele homem teria querido isso." William não respondeu. Ele observou o menino na soleira, agarrando-se ao copo enquanto sussurrava para si mesmo em um tom baixo, rítmico. Tala seguiu seu olhar. "Meu marido morreu em uma noite fria," ela disse. "Invasores encontraram o acampamento dela. Eu peguei o menino e corri. Não houve tempo para enterrá-lo." Sua garganta apertou ligeiramente.
mas seus olhos permaneceram firmes. Eu pensei que o falhei vivendo, mas a criança precisava de alguém, então eu continuei andando. William ouviu sem mover seu corpo ou mudar expressão. Ele entendeu o peso por trás de suas palavras. Ele reconheceu a exaustão de carregar a memória de outra pessoa enquanto tentava proteger alguém ainda vivendo. A conversa deles derivou para um silêncio calmo. Não desconfortável, apenas honesto. O menino levantou, dando passos cuidadosos em direção a William. Ele segurou o copo de madeira com ambas as mãos, oferecendo-o como um pequeno tributo. William aceitou, virando-o gentilmente em seus dedos. "Você gosta disso?" William perguntou quietamente. O menino assentiu uma vez, solene e direto. William o entregou de volta. O menino ficou ao lado dele um momento mais longo, encostando-se ligeiramente contra seu joelho antes de retornar à tala. Ela alisou o cabelo dele com uma ternura quieta, então olhou de volta para William. "Você protege pessoas mesmo quando você não planeja", ela disse. "Eu posso ver isso." William não argumentou, embora uma pequena mudança em sua respiração entregasse o efeito que as palavras dela tiveram sobre ele. Ele levantou, pegou o nupcial reparado e olhou em direção ao pasto. Tala o observou por um momento, notando como ele se mantinha com uma firmeza que vinha de anos de manter distância entre si e outros. Mas agora ela viu uma ligeira mudança, uma abertura que ele não tinha mostrado a ela na primeira noite. Ele caminhou em direção ao celeiro para guardar o nupcial. Tala reuniu seu filho e seguiu em direção à cabana, sentindo que a honestidade de William tinha aberto um caminho quieto entre eles. Seus passados não combinavam, mas a pesadez em seus corações espelhava um ao outro perto o suficiente para que o entendimento viesse sem forçá-lo. Pela primeira vez desde que chegou, Tala sentiu seu medo afrouxar. Não porque o perigo tinha desvanecido, mas porque alguém finalmente estava ao lado dela sem pedir por nada em troca. O dia não mais parecia uma pausa entre ameaças. Parecia um passo em direção a algo mais constante do que qualquer um deles tinha conhecido em anos. Ao final da tarde, a temperatura caiu novamente, anunciando outra noite fria antes que o céu sequer escurecesse. Uma fina crosta de gelo se formou ao longo da borda do balde de água lá fora, e o vento carregava um assobio seco através das frestas nas tábuas do celeiro. William empilhou madeira extra perto da porta, sabendo que a cabana precisaria de calor constante até amanhã. Tala estava perto do fogão com seu filho ao lado dela, aquecendo as mãos dele sobre a pequena chama que ela mantinha viva durante o dia. Dentro, o ar estava espesso com o cheiro de vegetais cozidos e carne seca da panela que Tala tinha preparado. O calor se espalhou lentamente pelo quarto, suavizando os cantos rígidos da cabana e dando ao espaço uma sensação de assentamento quieto. Era o tipo de calor que encorajava a respiração mais lenta e ombros mais baixos, mesmo que nenhum adulto relaxasse totalmente. William entrou novamente, escovando o frio de suas mangas. Seus olhos escanearam o quarto por hábito, certificando-se de que nada estava fora do lugar. Ele notou Rola costurando uma de suas camisas. Ela tinha encontrado perto do baú mais cedo, rasgada ao longo da manga. Ela não tinha perguntado se ela deveria consertar. Ela apenas fez. Suas mãos se moveram com confiança constante, guiando a agulha através do pano com pontos uniformes. Ele estava perto da mesa, observando o trabalho dela sem se aproximar demais. Ele não sabia como expressar gratidão sem soar desajeitado. Então ele permaneceu quieto, deixando o ritmo suave de sua costura preencher o espaço. Tala o sentiu observando, mas não olhou para cima. A tensão não a inquietava quando vinha sem ameaça. Seu filho sentou a poucos pés de distância, brincando com pequenos pedaços de madeira que ele tinha moldado em blocos simples na noite anterior. O menino os arranjou em linhas cuidadosas, ocasionalmente olhando para cima para garantir que nenhum adulto se movesse muito longe dele. De vez em quando, ele tocava a bainha da saia de Tala para tranquilidade. Enquanto a luz do dia desvanecia,
Flocos de neve flutuavam levemente lá fora, cada um pegando no brilho da lanterna antes de dissolver. William caminhou até a janela e ajustou o pano enfiado na pequena fresta perto do parapeito para bloquear a corrente de ar. Ele verificou a tranca 2 vezes antes de recuar, um hábito que Tala notou e silenciosamente apreciou. Quando ela terminou de costurar, ela colocou a camisa na cadeira mais próxima a William. Ela não anunciou isso, ela não explicou o reparo. A oferta foi quieta e sincera. William a pegou, virando o tecido em suas mãos para inspecionar o trabalho dela. Os pontos eram limpos e uniformemente espaçados, melhor do que qualquer coisa que ele poderia ter feito sozinho. Você fez isso bem, ele disse, seu tom baixo e direto. Tala assentiu uma vez, aceitando o reconhecimento sem expressão. Ela não estava acostumada a elogios. Ela estava acostumada à sobrevivência. A atmosfera da cabana mudou gradualmente enquanto a noite se instalava. Não havia tensão, nenhum medo pairando, apenas uma sensação de conforto desconhecido que nenhum deles confiava ainda. William sentou-se à mesa, inclinando-se para a frente com os cotovelos apoiados levemente contra a superfície gasta. Tala sentou no chão com seu filho, mantendo-o embrulhado contra ela, enquanto ela cantarolava suavemente em sua própria língua. Um som constante, calmante que fluía mais como tranquilidade do que canção. William ouviu com foco quieto. Ele não entendeu as palavras, mas o som o afetou de uma maneira inesperada. Isso criou uma quietude que ele não tinha sentido em anos, algo que suavizou as bordas do quarto. Quando o menino adormeceu contra seu ombro, Tala cuidadosamente o levantou e o colocou no cobertor dobrado perto do fogão. Ela penteou o cabelo dele para trás com movimentos lentos, gentis, antes de puxar seu pequeno casaco em volta dele para pegar o calor. Depois de se certificar de que ele estava acomodado, ela se levantou e se moveu para mais perto de William. Não muito perto, apenas perto o suficiente para mostrar que ela estava pronta para falar. A tempestade vai piorar mais tarde, ela disse, olhos fixos na janela. Meu povo sempre se move antes de noites como esta. Você está segura dentro, William respondeu. Ele não prometeu nada além disso. Ele não mencionou o perigo ou os escritores ou os riscos que ela carregava. Ele deu a ela um fato em que ela podia confiar. Ela olhou para ele considerando suas palavras. Não havia ostentação em sua voz. Nenhuma tentativa de reivindicar autoridade. Apenas certeza nascida da experiência. Tá deu uma respiração lenta. Você verifica as janelas 2 vezes. Você não deixa ferramentas lá fora. Você sabe como o perigo à espera se sente. William sustentou o olhar dela. Eu mantenho as coisas prontas, é tudo. Mas ela podia ver a verdade sob sua contenção. Ele estava preparando a cabana não só para si mesmo, mas para ela e a criança. Ele não tinha dito em voz alta porque ele não se sentia no direito de dizer. Em vez disso, ele mostrou isso através de cada ação cuidadosa. A lâmpada piscou uma vez enquanto o vento empurrava contra as paredes. Tala virou-se para o menino, garantindo que ele não se movesse. William adicionou outro pedaço de madeira ao fogão, observando as chamas subirem com atenção controlada. Tala deu um passo mais perto. Sua voz baixou. Você não afasta as pessoas. Você apenas fica quieto porque você perdeu alguém. William olhou para ela, surpreso com quão precisamente ela o leu. A tensão em seus ombros aliviou. Não totalmente, mas o suficiente para mostrar que as palavras dela tinham alcançado um lugar que ele usualmente mantinha trancado. Silêncio se estabeleceu entre eles novamente, diferente do silêncio de estranhos. Este carregava entendimento, luto compartilhado e um reconhecimento não dito que ambos tinham caminhado através da perda de maneiras diferentes. Tala retornou ao seu assento perto do menino. William permaneceu perto do fogão, vigiando o quarto sem anunciar que ele estava fazendo isso. Lá fora, a tempestade se formou lentamente, vento raspando pela terra como um aviso. Dentro, 3 pessoas existiam em um ritmo frágil mas crescente.
Um moldado não por obrigação, mas por pequenas, constantes decisões que os aproximavam a cada dia. Nenhum deles disse em voz alta, mas ambos sentiram a mudança. Algo estava se formando, quieto, deliberado e inconfundivelmente real. A próxima manhã chegou com um céu claro, a tempestade tendo passado durante a noite. O ar parecia afiado, mas limpo, carregando o cheiro de terra molhada e pinho frio. William saiu cedo, botas afundando em pedaços de chão amolecido, enquanto ele verificava a cerca que beirava o pasto. Tala o observou da soleira com seu filho em seus braços. O menino ainda sonolento, mas curioso. William encontrou um trilho que tinha soltado durante a tempestade e ajoelhou-se ao lado dele. Puxando sua caixa de ferramentas do canto onde ele a tinha deixado, ele começou a redefinir a marca onde a madeira tinha mudado, suas mãos firmes apesar do frio persistente no ar. Ele não notou a criança escapar do aperto de Tala, até que pequenos passos se aproximaram dele através do quintal. O menino parou a poucos pés de distância, segurando um pedaço de pau fino com ambas as mãos. Ele estudou William com uma seriedade muito velha para sua idade. William abaixou o martelo, inclinando sua cabeça ligeiramente para que o menino não se sentisse ofuscado. Depois de um momento de observação cuidadosa, o menino estendeu o pedaço de pau como se voluntariando para o trabalho. William aceitou com um pequeno aceno, então apontou para uma seção mais segura da cerca. "Você pode ajudar aqui", ele disse, voz baixa e uniforme. A criança se moveu para o local designado com propósito surpreendente, copiando os movimentos de William com o pedaço de pau. Quando ele bateu na madeira e ouviu o fraco baque oco, algo inesperado explodiu dele. Uma risada curta, brilhante, que assustou até a si mesmo. O som viajou através do quintal aberto, breve mas puro, cortando o humor pesado que tinha se estabelecido sobre todos eles nos dias recentes. Tala ficou congelada por um momento. Aquela risada não tinha escapado de seu filho desde antes de eles começarem a correr. Ela cobriu sua boca com uma mão, os cantos de seus olhos apertando, enquanto a emoção corria através dela. Ela não chorou. Ela tinha ensinado a si mesma a não, mas sua respiração tremeu uma vez antes que ela a estabilizasse. William continuou trabalhando, mas ele desacelerou o suficiente para deixar o momento assentar. Ele olhou de volta para o menino, que repetiu seu movimento de batida com crescente confiança. A criança riu novamente, desta vez mais quieta, mas com uma suavidade que aqueceu algo profundo no peito de William. Ele não sorriu totalmente, mas uma fraca mudança em sua expressão revelou mais do que palavras poderiam. Tala caminhou em direção a eles, seus passos lentos como se temendo que o som parasse se ela se movesse muito rápido. Ela se agachou ao lado de seu filho e escovou poeira de sua bochecha. O menino olhou para ela brevemente, então apontou para William em um anúncio sem palavras. Ele me fez sentir seguro o suficiente para rir. Tala encontrou o olhar de William. Pela primeira vez, ela não parecia guardada. Ela parecia grata, abertamente assim. Ele não fez isso em meses, ela disse, sua voz baixa, mas constante. William não respondeu imediatamente. Ele colocou o último prego no lugar e levantou limpando a sujeira de suas mãos. "Crianças sabem quando o perigo está perto", ele finalmente disse. "Ele não o sente aqui." Sua respiração prendeu naquelas palavras. Não porque ele prometeu segurança. Ele não tinha, mas porque ele reconheceu o medo de seu filho sem pena. O menino seguiu William enquanto ele caminhava em direção ao celeiro, batendo seu pedaço de pau em pedras e postes de cerca ao longo do caminho. Tala observou os dois com uma expressão que misturava alívio e incerteza. Ela não tinha esperado que William permitisse os meninos tão perto. Ela não tinha esperado que seu filho buscasse um estranho por conta própria. Ambas as realizações a inquietaram e a confortaram ao mesmo tempo. Dentro do celeiro, William alcançou um pequeno bloco de madeira que ele tinha cortado na noite anterior. Ele o entregou ao menino sem falar. A criança virou o bloco em suas mãos
examinando as bordas lisas com olhos arregalados. Tala deu um passo à frente, estudando o gesto cuidadosamente. Você fez isso para ele? Ela perguntou. William encolheu os ombros levemente. Tinha madeira extra, mas Tala sabia melhor. Nada sobre William era descuidado. Ele tinha feito intencionalmente. O menino sentou na palha e começou a bater o novo bloco contra o antigo. Tala o observou relaxar totalmente pela primeira vez desde que eles chegaram. Seus ombros soltos, sua respiração lenta, seu foco fixo em brincadeiras simples. Ela se virou para William. Você não percebe o quanto isso importa, ela disse. William encostou-se à parede do celeiro, cruzando os braços frouxamente. Ele precisava de algo para fazer, ele respondeu. Mas Thales viu através da subestimação. Por um longo momento nenhum falou. Eles observaram o menino juntos, testemunhas silenciosas de uma criança recuperando um pedaço de si mesmo que tinha sido enterrado sob medo. Eventualmente, Tala deu um passo mais perto de William, perto o suficiente para que o frio de fora ainda se agarrasse ao seu chale. Ela baixou sua voz. Você carrega seu passado como um peso, mas você ajuda sem pensar. Não muitos homens fazem isso. William desviou o olhar, desconfortável com a clareza de sua observação. Eu apenas tento não piorar as coisas, ele disse. Você não tem, ela respondeu. Nem uma vez desde que nós viemos. Seu tom não tinha suavidade, nenhuma tentativa de lisonja. Era a verdade clara de uma mulher que tinha aprendido a medir pessoas por suas ações ao invés de suas palavras. William exalou lentamente, não certo como responder. Ele sentiu algo mudar dentro dele. Não emoção exatamente, mas um reconhecimento que esta pequena família não estava mais apenas de passagem. A presença deles tinha alterado o ritmo de seus dias, o silêncio de suas noites e a pesadez de seus pensamentos. Atrás deles, o menino riu novamente, desta vez mais alto. Tala fechou os olhos brevemente, deixando o som assentar-se fundo dentro dela, ancorando-a em um momento que ela nunca esperou sentir novamente. O vento passou gentilmente através da soleira do celeiro. A criança brincou sem medo, e pela primeira vez, todos os 3 ocupantes da terra compartilharam uma manhã que parecia sólida. Algo que poderia ser construído sobre, algo que não tremia sob o peso de perdas passadas. Uma certeza quieta tomou conta entre eles. Nenhum deles o nomeou, mas todos eles o sentiram. O frio aprofundou novamente ao final da tarde, assentando-se sobre o vale com uma quietude que avisava de outra noite difícil. William passou o dia reparando a emenda do telhado acima da parede leste da cabana, trabalhando com uma determinação que vinha de mais do que simples manutenção. Tala notou isso do quintal. Como ele verificava cada tábua 2 vezes. Como ele pausava de vez em quando para escanear a linha de árvores, mesmo quando não havia movimento. Ele estava preparando o lugar como se mais do que apenas ele mesmo dependesse disso. Tala o ajudou entregando pregos e segurando a escada firme. Ela manteve seu filho embrulhado contra suas costas com um pano tecido, a criança descansando calmamente enquanto ela firmava as pernas da escada. Ela não falava muito, mas sua presença ao lado dele era constante e certa. William trabalhou mais rápido do que o usual, consciente de seu ombro roçando uma escada, suas mãos prontas para estabilizar qualquer coisa que se movesse. Quando o prego final foi colocado, ele desceu cuidadosamente. Tala recuou enquanto ele alcançava o chão, e seus olhos se encontraram brevemente. Nenhum sorriu, mas algo quieto passou entre eles, um reconhecimento que isso não era apenas manutenção de rotina. Era preparação para a vida compartilhada, mesmo que nenhum tivesse dito em voz alta. Você estará aquecida esta noite, William disse, testando a força da emenda reparada com um empurrão suave de baixo. Tala assentiu. Irá aguentar através do vento. Sua voz carregava algo novo. Não gratidão, não obrigação, aceitação. Eles caminharam de volta em direção à cabana lado a lado, perto o suficiente para que seus braços quase se tocassem.
Dentro o fogo tinha queimado até brasas brilhantes. Tala colocou seu filho perto do fogão, deixando-o esticar as pernas enquanto ela preparava chá de uma pequena bolsa que ela carregava. William sentou à mesa, mãos descansando frouxamente contra a madeira, observando-a enquanto ela se movia pela cabana com uma familiaridade que ela não tinha mostrado em dias anteriores. Ele percebeu que ela não mais hesitava antes de tocar coisas dentro de sua casa. Ela não mais esperava por permissão para ajustar um cobertor, mexer uma panela ou organizar os pratos. Ela tinha começado a tratar o espaço como se ela pertencesse a ele. Não como uma intrusa, não como uma hóspede temporária, mas como alguém que esperava lá acordar aqui novamente amanhã. Tala derramou chá em 2 xícaras e colocou uma na frente dele. Ela não perguntou se ele queria. Ela tinha aprendido suas preferências sem precisar ser dita. William levantou a xícara, sentindo o calor infiltrar-se em suas mãos. A criança deitou-se de lado perto do fogão, traçando linhas no chão com um pequeno bloco. Tala o observou quietamente, sua expressão suavizando, enquanto ela via a calma em seus movimentos. Então seu rosto mudou, não com medo, mas indecisão. Ela se virou para William. Sua voz, quando ela finalmente falou, era constante e pesada de significado. Eu preciso te perguntar algo, ela disse. A mão de William apertou ligeiramente em volta de sua xícara. Ele não respondeu, esperando ela continuar. Tala sentou-se em frente a ele, colocando ambas as mãos planas sobre a mesa como se ancorando a si mesma. A lanterna entre eles lançava finas sombras sobre seus dedos. Ela deu uma longa respiração, preparando-se para falar com completa honestidade. Meu filho precisa de um lugar que não vai mudar, ela disse. Se nós continuarmos nos movendo, ele vai crescer com medo como seu guia. Eu não quero isso para ele. Ela pausou, observando as palavras aterrissarem na expressão de William. Ele não desviou o olhar, ele não interrompeu. Eu não posso protegê-lo sozinha mais, ela continuou. Eu posso alimentá-lo. Eu posso guiá-lo, mas eu não posso construir um futuro sem apoio. Correr o mantém vivo, mas não lhe dá nada para crescer. William entendeu mais de seu tom do que suas palavras. Ela não estava pedindo por abrigo. Ela estava pedindo por estabilidade, uma vida construída em terreno sólido ao invés de constante fuga. E ela adicionou a parte que remodelou o quarto completamente. Se eu for dar a ele um lar real, deve ser com alguém que nos escolha. Não por acidente, não por pena. Alguém disposto a ficar no lugar onde ele vai aprender o que significa estar seguro. Sua respiração desacelerou. O espaço entre eles ficou pesado. Não com pressão, mas com clareza. Tala não estava se oferecendo em desespero. Ela não estava pedindo por resgate. Ela estava propondo um futuro construído em vontade mútua. Ela sustentou o olhar dele sem vacilar. Eu quero outra criança algum dia, ela disse quietamente. Não para substituir qualquer coisa que eu perdi, mas para dar ao meu filho um irmão, uma família que continua além do medo. Se isso acontecer, deve ser com um homem que nos aceite não porque ele não tem mais ninguém, mas porque ele escolhe ficar. William engoliu em seco. O peso de seu pedido pressionou fundo nele. Ele não era um homem que falava facilmente sobre responsabilidade, mas ele entendia compromisso melhor do que a maioria. Ele tinha carregado culpa por anos, e ele tinha vivido sob a crença de que ele não merecia a confiança de outros. No entanto, Tala estava oferecendo a ele uma chance de pisar em algo constante, não como uma fuga de seu passado, mas como uma maneira de construir algo novo. Ele olhou para as mãos dela na mesa, então para a criança enrolada perto do fogão. Seus pensamentos se retorceram em conflito quieto. Ele tinha vivido sozinho por tanto tempo que compartilhar a vida parecia alienígena. Mas as palavras de Tala mexeram algo que ele não tinha sentido em anos. Um puxão em direção à conexão que não o assustava. Ele não respondeu imediatamente. Ele levantou abruptamente, precisando do ar frio para pensar. Ele saiu,
fechando a porta gentilmente para que a criança não acordasse. O céu tinha virado um azul profundo. As primeiras estrelas começando a aparecer. A respiração de William formou nuvens brancas, enquanto ele exalava no frio. Ele olhou fixamente para o cume, as árvores, a terra em que ele tinha escolhido se esconder. Poderia ele escolher algo diferente agora? Poderia ele deixar-se ser responsável por mais do que seus arrependimentos? Dentro da cabana, Tala permaneceu sentada à mesa, dedos entrelaçados firmemente. Ela não entrou em pânico com o silêncio dele. Ela não duvidou do valor de seu pedido. Ela sabia que William precisava de tempo. Ele era um homem que pesava cada decisão com cuidado. Minutos passaram, quietos e parados. Então a porta abriu. William entrou novamente, seu rosto ilegível. Ele moveu em direção ao fogão, aquecendo suas mãos. Tala esperou. Ele não deu uma resposta com palavras ainda. Em vez disso, ele olhou para a criança, dormindo pacificamente perto do fogo. Então para Tala. Sua postura reta, seus olhos firmes, sua coragem inconfundível, seu silêncio não era rejeição. Era o começo de aceitação. Uma decisão tinha começado a se formar nele, lenta e deliberada. E Tala a reconheceu instantaneamente. O curso de suas vidas tinha mudado mesmo antes que ele falasse uma única palavra. A noite passou com uma calma que nenhum deles esperava. O vento chacoalhou os galhos lá fora, mas a cabana permaneceu constante, quente e quieta. William mal dormiu. Ele sentou à mesa muito depois que Tala e seu filho tinham adormecido, olhando fixamente para o veio da madeira sob suas mãos, como se a decisão esperando dentro dele estivesse esculpida em algum lugar em suas linhas. Tala dormiu levemente perto do fogão com seu filho ao lado dela. De vez em quando ela se mexia, verificando a respiração do menino, ajustando seu cobertor, então olhando para William. Ela o viu sentado ereto, imóvel, pensando com a intensidade de um homem que tinha estado sozinho por muito tempo para levar compromisso levemente. Ela não interrompeu. Ela sabia que homens como William precisavam de silêncio para alcançar clareza. Pouco antes do amanhecer, ele levantou e caminhou lá fora. O frio o atingiu imediatamente, mas ele o acolheu. O ar era afiado, honesto, implacável, muito como a vida que ele tinha vivido até agora. Ele pisou através do quintal, botas rangendo sobre terra congelada, e parou perto da cerca que ele tinha reparado no dia anterior. Sua respiração subiu em nuvens lentas, constantes enquanto o primeiro indício de luz do dia empurrava sobre o cume. Ele imaginou a cabana vazia novamente. Ele imaginou o silêncio. Ele imaginou retornando às rotinas que tinham uma vez o mantido constante, mas agora pareciam ocas. E então ele imaginou o menino rindo no quintal. Ele imaginou Tala cantarolando perto do fogão. Ele imaginou seus pertences lentamente preenchendo os cantos de sua casa. Algo dentro dele se assentou. Ele se virou de volta em direção à cabana com a primeira certeza real que ele tinha sentido em anos. Dentro, Tala estava sentada acordada com a criança ainda dormindo em seu colo. A porta abriu e ela endireitou, não assustada, mas se preparando para qualquer resposta que ele tinha alcançado. William entrou, removeu seu casaco e o colocou no gancho com cuidado deliberado. Ele não sentou. Ele não hesitou. Ele caminhou até o pequeno quarto que ele raramente tinha usado exceto para armazenamento e começou a limpá-lo, levantando caixas, movendo cobertores, empurrando ferramentas para o lado. Tala observou em silêncio, olhos arregalados, insegura se ela estava testemunhando preparação ou despedida. Quando ele terminou, ele se afastou para que ela pudesse ver dentro. "Eu estou fazendo este seu quarto", ele disse claramente. Sua respiração prendeu, mas ela não se moveu. Ela não tinha certeza se ela o tinha ouvido corretamente. William continuou, seu tom constante e certo. "Você me pediu para escolher. Este sou eu escolhendo." Tala levantou lentamente, com medo de que qualquer movimento súbito pudesse quebrar o momento.
O menino se mexeu, mas não acordou. Ela pisou em direção à soleira de um pequeno quarto e passou sua mão levemente sobre a parede vazia, sentindo o liso frio seria sob as pontas de seus dedos. Você tem certeza? Ela perguntou, voz baixa, mas inabalável. Esta vida, você entende, ela não será simples. William encontrou o olhar dela sem desviar o olhar. Simples não é o objetivo. Ficaré. Seus olhos suavizaram. Verdadeiramente suavizaram, pela primeira vez desde que ela tinha chegado em sua terra. Ela soltou uma longa, controlada respiração, como se finalmente pousando um peso que ela tinha estado carregando por anos. Ele não estava pronto. William retornou ao quarto principal, puxou uma cadeira extra do canto e a colocou ao lado da dela na mesa, não em frente a ela. Ao lado dela, um pequeno detalhe, mas um que tornou o significado impossível de ignorar. Este lar pode nos segurar, ele disse quietamente. Se você ficar, eu vou garantir isso. Tala se aproximou dele, mãos tremendo fracamente agora. Não de medo, mas de alívio que ela não sabia como expressar. E a criança? Ela perguntou, precisando ouvir isso dito em voz alta. Ele é meu para proteger também, William respondeu. O menino acordou então, piscando o sono de seus olhos. Ele olhou em volta, confuso por um momento, então cambaleou em direção a William com seu pequeno bloco entalhado na mão. William se agachou baixo e levantou o menino em seus braços com um aperto de prática constante que ele não sabia que possuía até agora. A criança apoiou sua cabeça contra o ombro de William com completa confiança. A garganta de Tala apertou. Ela colocou uma mão nas costas de seu filho e a outra levemente no braço de William. Nenhuma palavra foi necessária. Os três deles estavam juntos. O calor do fogão roçando em sua pele enquanto os primeiros raios de sol alcançavam as janelas. Uma nova família tinha se formado, não através de sangue ou cerimônia, mas através de escolha, trabalho, honestidade e o simples ato de recusar-se a ir embora. Mais tarde, naquela manhã, William reparou as rachaduras restantes nas paredes da cabana. Tala dobrou cobertores para o novo quarto deles. A criança os seguiu para lá e para cá, carregando seu bloco de madeira como uma ferramenta prêmio. Não havia medo em seus passos agora, apenas curiosidade. William pausou perto da soleira, observando Tala e seu filho organizarem o pequeno espaço que logo se tornaria deles. Tala se virou para ele, sua expressão constante, seus olhos cheios de algo que alcançava mais fundo do que gratidão. Nós vamos construir isso juntos, ela disse. Ele assentiu uma vez. Nós vamos. O vale lá fora estava frio, mas calmo. A terra em que eles estavam era áspera, isolada e longe de fácil. Mas era deles agora, algo sólido sob seus pés. Pela primeira vez em anos, William sentiu o vadear em seus ombros levantar. Pela primeira vez desde perder seu marido, Tala sentiu um futuro se formando, onde o medo não era o único guia. Pela primeira vez em sua jovem vida, a criança tinha um lar que não desapareceria. Nenhuma incerteza permaneceu. Nenhuma pergunta pairava no ar. Eles tinham escolhido um ao outro plenamente, deliberadamente e sem reservas. E aquela escolha aguentaria.